Olá, olá, bom dia. Bom dia você que está aí do outro lado, conectado com a gente, esperando o nosso programa em prosa e verso. Aqui é Helene Souza. Nessa manhã, bem nubladinha, Sabadão, em Marabá, um sabadão, dia 30. Último dia do mês. Não é, Coca? 30 de novembro, já chegamos ao finalzinho do ano, gente. Só temos aí mais 25 dias praticamente, 25 dias para o Natal. Então, você que está aí do outro lado, muito obrigada por sua audiência e venha hoje participar desse debate que nós vamos fazer um bate-papo aqui com a professora Kislane Rodrigues e Joseila Montenegro. Nós vamos conversar sobre leitura na escola. Como é que estão acontecendo as ações para a promoção da leitura nas escolas. Então, hoje, neste sábado, aí eu vou fazer aquilo que eu aprendi, gente, já aqui na rádio, muito bonitinho, falar sobre as datas. Então, hoje, dia 30, é comemorado o aniversário de morte de Cartola, que aconteceu em 1980. E também é aniversário de morte de Fernando Pessoa, é um poeta português, em 1935. Muito bem. Bom dia, Kislane Rodrigues. Bom dia, Joseila Montenegro. Bom dia. Bom dia, meninas. Hoje nós vamos falar sobre fomento de leitura, né? Como é que está acontecendo essas ações nas escolas, principalmente nas redes nas quais vocês atuam. Joseila é diretora da Escola Geraldo Veloso, professora, né, do Colégio Geraldo Veloso, Novo Horizonte, e ela trabalha com o segmento do ensino médio. Bom dia, Joseila, novamente. Bom dia. Eu trabalho com língua portuguesa, sou professora do ensino médio na rede estadual. A direção da escola é a Surama, professora Surama, e eu estou em Marabá desde 2010, trabalho no Geraldo Veloso de 2011 até hoje, estou lá todos os dias. Muito bem. E a Kislane Rodrigues? Eu sou diretora da Escola Municipal de Tempo Integral Professor Mário Antônio, que fica localizada na Folha 25, e o nosso segmento é do 1º ao 5º ano. Então nós atendemos alunos dos 6 anos até os 12, 13 anos de idade, porque existe uma diferença na faixa etária, né? Mas assim, no caso da direção, eu só faço acompanhar os projetos que são realizados voltados para a leitura, né? E aí faço parte de todos de forma indireta. Muito bem. E já chegando ao final do ano, como é que a gente avalia 2019 no fomento da leitura? Como é que essa garotada tem tido contato com a leitura, né? Através desses projetos dos quais você mencionou? Além dos projetos, a escola possui uma equipe muito grande. E dentro dessa equipe existe a sala de leitura, que é como uma biblioteca, porque existe uma quantidade boa de livros. Porém, junto com essa biblioteca existe um professor, que no nosso caso, nós temos a professora Nazaré Russi, que aí ela trabalha, como ela está fazendo uma especialização em contação de história, ajuda bastante. E aí a intenção é que uma vez por semana, cada turma vá para essa sala de leitura, então já é pré-determinado o horário, eles vão para lá. E aí existe toda uma dinâmica para contar uma única história, porque assim, dependendo da história, existe uma maneira de contar. E aí assim, existe o tapete, existe um livro gigante que a professora faz só com imagem, vai contando a história, depois os alunos têm esse contato com o livro, para eles verem, não foi a professora que inventou a história ou criou, ela está contando uma história que está lá no livro. E assim, é muito legal, porque os alunos eles têm um contato com a história de uma maneira lúdica, e aí depois eles têm um contato com o livro. E depois eles mesmos vão tentar recontar essa história, para eles entenderem que a leitura não é chata, acho que a leitura ela pode ser prazerosa. Eles não estão ali só para ler e escrever
por conta de uma avaliação que eles irão fazer, mas estão ali para entender que a leitura ela pode levar eles para diversos universos, que através da leitura eles podem viajar. Olha só que bacana. E Joseila, quais foram assim as tuas ações para a promoção de leitura com o ensino médio? É difícil trabalhar a leitura com o ensino médio? Nem tanto. Eu não considero que seja tão difícil. Primeiro, às vezes assim, há umas angústias. A gente tem as angústias de achar que as pessoas leem pouco, mas ao longo dessa trajetória de trabalhar com os jovens, eu tenho sempre insistido e eu percebi que a insistência pode ser um fator que contribui, fator positivo. E o exemplo também. Eu sou muito da crença que o exemplo funciona. E eu, nos primeiros dias de aula, eu procuro fazer um trabalho de uma espécie de diagnóstico do que leem, do que gostam de ler. E eu tenho percebido que às vezes a gente quer impor tipo de leitura para os jovens. E eles até gostam há muitos jovens que gostam de ler, mas não exatamente aquilo que eu quero que eles leiam. E eu defendo eu uso uma frase sempre nos meus discursos com relação a isso, nas salas de aula, que qualquer maneira de ler vale a pena. Eu uso muito isso, que qualquer maneira de ler vale a pena. Essa história de porque só vou ler os clássicos, mas para chegar aos clássicos eu posso passar por trilhar um outro caminho que dá abertura para chegar lá onde... Sim. Daí eu converso muito com os alunos e percebo o interesse, os interesses, as áreas de interesse deles. E seguindo esta linha, eu este ano resolvi pensar também na possibilidade deles lerem para alguém. Por que eu tenho que ler? Para que eu vou ler? Então, há uma ação da Biblioteca Pública Municipal que visita aquele lar da pessoa idosa, lá no Conselho de Idosos, na Avenida Minas Gerais. E eu fui convidada uma vez para participar dessas visitas, com leituras, contação de histórias, aquele grupo de História e Arte, que hoje participou, contando histórias, e eu percebi que seria um público que tem necessidade até de mais contato, envolvimento da sociedade, visitas, porque são pessoas que vivem isoladas de famílias, né? Daí seria um contato com os jovens, para aquelas pessoas idosas, seria bem interessante. E eu fiz essa participação de leitura umas 2 vezes, eu mesmo fui dar minha contribuição e conversei com o pessoal da Casa do Idoso e achei bem interessante que eles me apoiaram totalmente e os alunos estão amando. Eu agora levo as turmas, uma vez por semana, eu levo as turmas do ensino médio e, por incrível que pareça, os alunos cobram. Não sei se só pela leitura, mas também para sair um pouquinho da escola. Do passeio, né? Isso. Mas o fato é que eles leem e interagem com os moradores lá do Lar do Idoso. E está sendo bem proveitoso essa ideia que a gente colocou em prática. E na Escola Geraldo Veloso há também um projeto que a professora Rosana, que é da sala de leitura, tomou a iniciativa e a gente tem trabalhado em parceria, que é levar os alunos. Ela fez uma espécie de palco na sala de leitura e os alunos fazem as leituras e vão até a biblioteca fazer a apresentação dos textos lidos para o público, uma turma do Fundamental, por exemplo, outra turma do Ensino Médio, e a gente percebe que eles gostam disso, de aparecer. Bem frutífero, né? Está bem, estou gostando disso. Isso é bom, gente. Kislane, a gente sempre acha que criança, ainda mais agora nessa época da tecnologia, né, eles estão sempre muito vidrados lá no tablet, no celular, no videogame. Mas isso é uma realidade particular, né? É uma realidade particular.
A escola que você atua, lá na 25, é perceptível essa inserção dos meios da tecnologia como vamos dizer assim, como algo que atrapalha o desenvolvimento dessas crianças, ao contato com a leitura? Na verdade, a nossa escola, pelo fato de ser tempo integral, os alunos ficam 8h30 conosco. Então, a nossa intenção é mostrar que cada coisa, tipo a informática faz parte e é importante para o desenvolvimento. Então, nós temos uma sala de informática que eles têm esse contato, mas, obviamente, esse contato ele é mediado por um professor com uma intenção. Então, assim, a gente mostra que a informática está ali para ajudar, ela não está ali para atrapalhar, né? Mesmo na leitura, não só na leitura, como na escrita também. Então, assim, como eles ficam 8h30, a gente não pode ter essa noção do que acontece em casa, porque é muito complicado. Agora, dentro da sala de aula, existe o cantinho da leitura. Eles amam o cantinho da leitura. Todos eles vão lá, pegam livro, eles podem também... tem um mural próximo entre as salas e a sala de leitura. Na verdade, na sala de leitura, na frente, em que eles podem ter esse contato diário, na hora do intervalo, na hora do almoço. São 2 intervalos, então na hora do intervalo novamente, ou antes de ir para casa, eles entram, fazem empréstimo, levam para casa para ler com o pai, com a mãe. Nos finais de semana também levam para fazer essa leitura compartilhada com o pai. Então, na verdade, acho que uma coisa não anula a outra. Acho que depende muito de como você está trabalhando isso. E a intenção de uma escola de tempo integral é justamente tentar harmonizar tudo isso. Que uma coisa é importante, a outra também e que elas vão coexistir, né, de uma maneira pacífica, de uma maneira harmoniosa. A nossa intenção é ter uma formação integral desse aluno. Então, nós não podemos anular de maneira nenhuma a questão que já é em todos os lugares, a questão da informática. É existente, tá muito... É existente, é muito arraigado, né? Na nossa vida, de modo geral. E na deles também. E agora, sim, a questão da leitura, no caso da educação fundamental 1, é a questão de ainda a base, estão aprendendo a ler. Então a gente tem que mostrar para eles essa leitura de uma maneira assim, não é só português, matemática, mas essa leitura que ele possa ter deleite, mas que ele também possa colocar em prática na vida dele, porque sempre tem um fundo nessas histórias, né? E assim, claro, às vezes ele está lendo o livro só por prazer, mas às vezes ele está lendo um livro com uma intenção do professor. Então assim, agora eles estão, por exemplo, 5º ano, 4º e 5º ano, recebendo livros para leitura de leite, mas para trabalhar com projetos também. Então todos eles têm o mesmo livro paradidático. Então todos eles leem e aí o professor vai mediando. Cada professor o professor do primeiro ano, por exemplo, ele sempre leva os alunos, levou na verdade uma vez esse ano, na biblioteca municipal, para que os alunos não só saiam, mas para que eles entendam que não é só na dimensão da escola que tem livros. Tem um espaço. Levamos eles também na feira do livro, né? Então assim, tem outras maneiras de você mobilizar esses alunos para sair disso, para ver, olha, não é só na escola que está dizendo que tem livro. Então assim, eles voltam numa feira do livro encantados. Com certeza. Encantados com a diversidade de livros e de opções e aí existe a contação de história que a História e Arte também fez paralelo a isso. Então eles voltam de lá encantados, porque esse é um livro... Acho que nada anula essa questão da leitura, do livro. Nada mais prazeroso que você folhear, trocar de folha. Isso. Acho que essa questão que a professora falou, acho muito importante, de deixar o aluno ler o que ele quer, mas dá para negociar também. Olha, tu lê esse, mas vamos tentar ler esse um pouquinho desse também, para a gente poder, né? Fazer um equilíbrio de leitura. Ter um equilíbrio de leitura e entender para eles que vai muito além daquela, porque senão eles querem só aquela leitura, tem crianças que só querem história em quadrinhos. História em quadrinho é legal, eu também gosto. Mas também tem uma limitação. Ela tem uma limitação. Mas olha, para você também você tem que entender essa outra. Até porque a gente vai precisar disso no futuro, não hoje, mas quem sabe amanhã. Mas é assim, é um trabalho de formiguinha. Porque trabalhar com criança, às vezes você acha que a criança não aprendeu, mas ela aprendeu. Às vezes você não vê de uma maneira imediata, mas o pai chega contando. E isso é legal. O pai chega dizendo, nossa, fulano falou isso. É ótimo. Quando é elogios da maneira que ele aprendeu a ler na escola, ou da maneira que o livro fez a diferença na vida dele. E aí a leitura de mundo, né?
Que se ele não, de um determinado momento, como você falou, ele não manifesta na escola, mas ele reproduz em casa, ele já consegue fazer uma leitura, né? E isso é muito bacana. Muito bem. Professora Joseila, o que os meninos estão lendo? Os meninos gostam muito das séries e estas... a moda para os jovens, os textos de... eles citam muito Game of Thrones, tem os que gostam de Harry Potter, agora tem a seleção. Eu, particularmente, não tenho muito, não sou muito habilitada para este tipo de leitura. Eu sou muito da literatura universal e tradicional, aquela mais clássica, mas eu tenho tentado me aproximar exatamente por isso, para ficar mais inteirada com o que eles apreciam. Também levei uma turma para a Feira do Livro e lamento não poder levar a escola inteira, porque a vontade que a gente tem de levar a escola inteira, porque a gente vê esse resultado de entusiasmo, eles voltam deslumbrados e professora, me ajuda, compra esse livro para mim. Aí você fica assim... E aí esbarra também nessa dificuldade, né? É verdade. E eu gostaria muito que fosse possível levar todos os alunos para a Feira do Livro, mais visitas a outros espaços. Eu divulgo muito a biblioteca do SESC, que é uma biblioteca excelente, um acervo bom lá no SESC. Eu divulgo bastante para os meninos lá na sala de aula, para eles terem acesso a outras possibilidades de leitura. Mas acontece, assim, eu acredito nisso, nesse trabalho de formiguinha que ela citou, com paciência e acreditando e proporcionando esses momentos, vai despertando. Sempre a gente alcança algo, eu acho que sempre surte esses efeitos de comentários, depois eles vêm agradecer. Professora, lembrei da aula de literatura tal, lembrei... agora eu leio Fernando Pessoa, se eu tivesse prestado mais atenção nas suas aulas, então isso é gratificante. E a gente vai percebendo que ocorre um resultado. E estamos na batalha para conseguir mais, né? Muito bem, meninas. Gente, nós estamos já são 8 horas e 23 minutos na Web Rádio Líder Marabá. Se você não tem aí os nossos aplicativos, marca a gente lá procura no Instagram. Cadê aqui, DJ Coca? Web Rádio Líder, tá? Você vai e acessa. No Facebook, Web Rádio Líder também. Cadê aqui? Web Líder. Na Web Líder. E também você pode baixar o aplicativo no seu celular pelo Google Play. Aí procura lá, Web Rádio Líder Marabá, tem um íconozinho amarelo. Esse que vocês estão vendo aqui ao fundo, olha, esse linkzinho, essa imagem, aliás. Aí vocês podem baixar, você assiste toda a programação. E essa programação que a gente está passando, está sendo transmitida pelo Face, você pode ver em um outro momento. Não deu tempo de assistir tudo hoje. Aí você vai lá, em outro momento você procura. E o Em Prosa e Verso você pode procurar no YouTube também, que nós temos o canal do programa, Em Prosa e Verso, está lá. E pode procurar também o Em Prosa e Verso Marabá, lá no podcast. Nós estamos lá, tá bom? Gente, a gente quer agradecer imensamente o patrocinador desse programa, Em Prosa e Verso, que é o Sérgio Beija-Flor, poeta, que eu tenho sempre falado dele, que é um artista visual residente em Munique, na Alemanha, que está patrocinando o nosso programa. Muito obrigada. Para encontrar o Sérgio no Insta, SBeija. Vá lá, curte lá toda a obra dele, toda a produção, já está disponível lá no Insta. E é muito bacana, você vai gostar. Gente, nós estamos aqui com a Evilângela Lima. Ela está aqui dizendo, olha, a temática é importante, necessária. Muito bom, muito obrigada. Evilângela, um beijo, Evi, muito obrigada. Ela está sempre muito acessível. Gente, a gente não pode deixar de falar, né? Que é incentivadora. Muito obrigada. Quero mandar um abraço também para
para Dona Creuza Salame. Ontem foi o sarau em domicílio, lá na casa dela. A gente ficou com o coração apertado, mas eu trabalho à noite também em escola, da rede estadual, então a gente não pôde ir, mas com o coração apertado, torcendo e sabendo que foi uma grande festa, um grande encontro lá, esse sarau lá na Dona Creuza. Um grande beijo, um abraço para todos. Gente, a gente vai fazer um breve intervalo, já já a gente volta. São 8 horas e 26 minutos, nessa manhã chuvosa de sábado em Marabá. Bom dia, estamos de volta com o nosso Em Prosa e Verso. Neste sábado, 30 de novembro de 2019, o ano está acabando. Muitas coisas a gente vivenciou em 2019, né, gente? E com a leitura? 2019 foi um ano frutífero na escola? E aí, José, o que você me diz? Sim, eu considero que este ano houve uma avançada desse processo de conquista dos alunos para se voltarem para os livros. Eu considero que houve avanço, sim. E, por incrível que pareça, também chegou à biblioteca algum material, e o projeto da Aquarela, que é um projeto cultural que acontece na escola, houve oportunidade dos alunos lerem, inclusive, Kafka, a Metamorfose, e apresentaram e aliar o uso das mídias à leitura dos clássicos. E uma professora desenvolveu um trabalho interessante com eles produziram vídeos ensinando trechos, fizeram bastante utilização da leitura aliada ao uso das redes sociais, das mídias, da tecnologia. Essa seria a pergunta: como é que a gente lida com esses jovens, esses adolescentes, já que as mídias e a tecnologia, o celular, o tablet, né, e todas essas outras fontes tecnológicas que eles já têm bastante acesso, como mediar o livro com isso, né? E é bem interessante esse projeto, né, como é o nome da professora que desenvolveu? A sugestão veio da coordenação e direção da escola de trabalhar um projeto que envolvesse as tecnologias. Sim. Não tem como fugir disto, né, no atual contexto. Eu até defendo muito é impossível proibir o uso da tecnologia, das mídias em sala de aula. Eu considero o contrário. Devemos tentar usar como aproximar essa realidade da leitura. Isso, aliar esse uso que eles são tão viciados ao tirar proveito disso, né? Daí a professora Evilângela insistiu, foi a professora Evilângela que insistiu em utilizar esse tema, e especificamente com a obra Metamorfose, foi a professora de literatura, a professora Priscila, que trabalhou com os alunos. A princípio houve uma certa resistência, porque as obras da literatura clássica, universal, são às vezes mais densas. Sim, e os alunos têm resistência mais pesada mesmo, densa, e assim, bem distante do vocabulário que eles estão acostumados, né? Sem dúvida. Mas eu defendo muito também aquela ideia de usar as duas, proporcionar para eles o contato com o que eles gostam, mas inserir também para eles terem conhecimento. Eu uso muito isso. Gente, não é proibido vocês lerem o que vocês quiserem, contanto que também conheçam, se permitam conhecer. Porque como você diz que não gosta se você nem não conhece? É chato sem conhecer. Isso. Então, os trabalhos saíram excelentes, tá? Do projeto Aquarela saíram trabalhos belíssimos. E a gente percebeu que é possível, sim, que isto acontece. E aconteceu na Escola Geraldo Veloso, e a gente foi assim, um certo estímulo até para nós enfrentarmos, às vezes, essas pequenas dificuldades que a gente encontra no dia a dia, de
porque os alunos não querem ler, querem sim, se a gente encontrar formas de mediar, né? fazer Sim. essa mediação, com certeza a gente alcança bons objetivos. A gente estava comentando agora há pouco aqui nos bastidores que é engraçado e a gente que está em sala de aula, a gente lida isso com muita proximidade da escrita deles, né? Como as mídias elas interferem na escrita deles. E você, como professora de língua portuguesa, como você está vendo isso? É uma batalha com o que se apresenta no momento das produções de texto. Eu sou muito insistente nas correções e orientação e da adequação. Há a variação da linguagem, mas eu converso muito com eles da necessidade de adequação para cada momento. Eu cito até exemplos do que se usa na vestimenta para se adequar à situação. Eu dou exemplo para eles assim: você vai à piscina vestido formalmente? Então, a mesma coisa funciona com a linguagem. Você precisa adequar à situação. Você pode escrever de forma abreviada, com reduções, com gírias, em determinadas ocasiões, na conversa com os amigos, nas mensagens nas redes sociais, mas na hora da produção, que exige formalidade, então daí a necessidade do conhecimento das normas, da norma padrão da língua portuguesa, e para usar adequadamente quando necessário. Assim, às vezes há uma resistência, mas a nossa função, nosso trabalho é esse. Muito bem. Muito bem, Kislane, e os pequenininhos, né? Nessa mediação que é feita pela escola, eles conseguem assimilar bem e perceber que a leitura realmente faz parte do dia a dia, do dia a dia deles? Sim, vou citar agora um exemplo. Nós tivemos um projeto no dia 23 de novembro, foi a culminância. E aí o nome do projeto era Cultura Indígena, Conhecendo Nossas Raízes. E aí há uma junção de praticamente todas as disciplinas dentro de um único projeto. E primeiro eles fizeram essa leitura da cultura indígena, depois eles pesquisaram na internet vídeos que retratavam essa questão da cultura indígena, das danças, né? E depois eles, junto com a professora de dança, a professora Gisele, fizeram uma coreografia com a professora Nazaré, que fez uma parte de narração junto com os alunos, e todos os professores regentes, todos os demais fizeram. Então, assim, eles conseguem entender que aquele texto ia gerar uma outra coisa, né? E assim, uma outra coisa também é que às vezes, agora eles estão fazendo um projeto que envolve todos os alunos, mas principalmente na questão da ilustração envolve primeiro, segundo e terceiro ano, quarto e quinto ano na questão da escrita. Fizeram uma leitura de um livro, Conhecendo Nossa Cidade, e a partir disso eles tinham que fazer poemas que retratassem a cidade da maneira que eles viam. E aí ia selecionar para fazer uma revista, e aí vai ter um dia de autógrafo para entregar para as famílias. Então eles conseguem entender que aquele livro deu base para que eles pudessem fazer uma escrita deles, né? Então, assim, eles são crianças, obviamente ainda tem muita coisa para aprender, mas ainda assim dentro da realidade deles, eles conseguem escrever muitíssimo bem para a idade deles. Alguns se sobressaem, porque já é uma coisa natural. Né? Já é natural, a gente percebe assim, meu Deus, como é que uma criança de 10 anos escreveu isso? Às vezes nem nós somos capazes de escrever daquela maneira, porque para ele é uma questão de intuição, de harmonização, e faz muito bem feito. Então assim, essa é uma mediação assim, que acaba sendo constante, né? Essa questão de tentar mostrar para a criança a questão da leitura, mas que essa leitura interfere em outros ambientes, né, da vida dele. No caso da escrita, né? Tem que fazer essa adequação. Tem que fazer. No caso da arte, porque eles tiveram que pintar as máscaras, ou tiveram que pintar o próprio corpo, tiveram que aprender a fazer a saia que eles utilizaram, alguns deles. Então, assim,
tudo isso é um trabalho assim, realmente de um único tema, que vai gerando outras coisas, de uma única leitura que foi gerando todas as outras atividades, para culminar num único dia. É um trabalho assim grande. Pois é, e é muito gratificante o resultado, né? Porque daí você vê a criança já sendo capaz, né, de colocar no papel aquilo que ela já vivenciou. E daí ela cria uma outra expectativa, ela já vai criando um outro universo e a leitura vai fluindo, né? A leitura de mundo dela também flui a partir de um ponto em comum, que é a ideia motivadora, né? E assim, é o projeto. momento em que a comunidade tem acesso. O que está acontecendo dentro daquele muro? Né? O que está acontecendo dentro da escola? Então os pais conseguem visualizar. E assim, foi muito legal, acho que todos os pais que estavam ali estavam encantados. E tinha um grupinho, nós temos uma disciplina que era diferenciada das demais escolas, que é chamada Meio Ambiente, Sustentabilidade e Meio Ambiente. Então, tem a disciplina mesmo de sustentabilidade e meio ambiente. E aí as crianças, vocês chegavam lá assim, e ela falava assim, tão perfeito assim, que você ficava encantado. E eram crianças de 7 anos de idade, mas que estavam com um domínio de conteúdo, com um domínio, porque a professora saiu do papel, teve a parte teórica, mas foi para a prática. E eles mostravam, olha, mas se você fizer o plantio assim, isso é legal. E isso é legal, sair daquela teoria que eles leram, mas foram para a prática. E é uma coisa assim que vai acompanhar para o resto da vida. Da vida toda. E a lembrança da memória, porque a leitura também é isso, a memória, né? A memória afetiva. E inclusive a gente falou aqui quando a Claudinha veio, a Gabi, um beijo Gabi, do Conta Gabi, que está sempre nos incentivando. Nós vimos o teu último vídeo, viu, Gabi? Você incentivando, que você apoia o Em Prosa e Verso, a gente assiste tudinho, viu? Muito obrigada. E aí eles falavam justamente sobre isso, a leitura, como ela fica registrada na mente da criança. Uma memória afetiva e aquilo ele vai carregar para a vida toda, né? É bem interessante. Joséila, oh meu Deus, Joséila. E como é, no caso, porque você trabalha com o ensino médio, né? Sim. Como é para esses meninos lidarem com essa adequação? É muito complicado para eles? Como é que acontece esse processo? Como você analisa isso? Eu percebo que há muito a ser feito ainda. Há muito. Eles até brincam, alguns, que quando chegam à universidade eu permaneço em contato com muitos dos meus ex-alunos e é gratificante o número de ex-alunos que estão concluindo, já concluíram o curso universitário e às vezes eles vão se dar conta muito mais tarde, depois que saíram, mas a gente percebe que algo do trabalho que a gente fez surtiu algum efeito, teve resultado, porque tem momentos na sala de aula que a gente se frustra assim, quando se depara com determinadas situações, a gente fica assim, será que eu estou fazendo algo de errado? O que eu preciso fazer mais? Mas depois a gente consegue constatar que surtiu efeito, sim, todo o trabalho de repetição, de insistir. E eu tenho excelentes exemplos de alunos que iniciam o terceiro ano, parece que eles assim se dão conta de que brincaram bastante e agora eu preciso superar o tempo perdido. E na insistência da produção textual, eu gosto muito de usar esse aspecto que você citou da questão da afetividade, das memórias afetivas, da construção da identidade. E eu percebo que funciona e quando o aluno se encontra e decide que ele quer, os resultados são também positivos, né? Positivos. E hoje, como é que você analisa a participação dos pais no incentivo a esses jovens à leitura? Ainda está muito aquém daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente
espera para incentivo desses jovens com relação à leitura? Eu não tenho dados para dar uma resposta mais concreta sobre isto. As oportunidades que eu tenho em algumas situações de reuniões com pais na escola, eu sempre faço apelos. Peçam seus filhos para ler. Peçam, sugiro, se não tem outro livro, mas a maioria das pessoas tem uma Bíblia em casa, peça para o seu filho ler em voz alta, que está precisando, está sem tempo, ou por alguma razão. Então, eu faço muita sugestão, considero que o exemplo e o apoio, parceria dos pais seria assim, de extrema contribuição para o desenvolvimento do nosso trabalho. Mas eu considero que, talvez por questões culturais, de rotina mesmo de cada família, ou alguns nem têm o contato com uma família estruturada para ter esse alcance, mas eu penso que se houver esse exemplo da família e esse apoio, esse incentivo, certamente nós teremos mais leitores e mais A gente não sei no teu caso, Jansen, mas quando chega na época do Enem, principalmente os meninos do terceiro ano, a gente percebe que há inclusive um certo interesse dos pais. Como é que é, o que vai ser, o que está sendo cobrado, mas aí já é no final do ano, né? Finalização do ensino médio, e aí, né? Como a gente ajuda numa situação como essa? Eu observo que isso mesmo, ocorre essa preocupação só quando chega ali o momento limite, né? Porque para a preparação para o Enem, eu falo com eles que não é no ensino médio e não é no terceiro ano, é a vida escolar, é a vida escolar inteira. Vai lá do momento que a criança chega à escola e para a vida toda do desenvolvimento de sua educação básica. Mas eu acredito que um trabalho como esse que vocês desenvolvem pode ser um aliado nesse sentido de sensibilizar as pessoas, as famílias, da necessidade de um acompanhamento, uma aproximação com a escola, saber o que está sendo desenvolvido, em que eles podem contribuir, esse apoio aos filhos, até mesmo de estabelecer limites, você vai usar as redes sociais, vai usar as mídias, o quanto você... nada de proibição, mas estabelecer limites, momento para atividades escolares, momento para assistir TV, momentos para brincar, e uma parceria com a família seria importantíssimo. Quanto essa questão de deixarem só para o terceiro ano, a gente percebe que alguns, talvez por falta de tempo mesmo, de oportunidade de lidar com isso mais frequentemente. Outros, como ela falou, não tem muito acesso, né, às leituras. Kislane, a gente, na fala da professora Josela, ela fala de uma rotina de estudos, e aí os meninos que estão no primeiro segmento, né, lá no fundamentalzinho 1, eles acabam sendo treinados para ter uma certa rotina. Sim. Estudar, aqui você tem que ter esse tempo para estudar matemática, estudar o português, para usar o celular, para ler o livrinho de história, mas sem um acompanhamento isso não funciona, né? Sim. No caso, a primeira rotina dos alunos, quando eles entram na sala de aula no primeiro segmento, e é uma regra de todos os professores do primeiro segmento, tanto do primeiro ano até o 5º ano, é que na rotina diária, claro, depois do bom dia, existe um momento de leitura da leite. Então, assim, aí vai depender muito da metodologia do professor. Tem professor que, olha, cada dia é um aluno, você escolhe o texto, você treina em casa, ele até fala, olha, você vai ler em casa, lê para o papai, lê para a mamãe, lê para o espelho, justamente até também para que o aluno tenha
Tem criança que já faz com maior facilidade, tem outras que não. Sempre na segunda, o professor não manda ninguém, sempre é o professor. Alguns professores, principalmente o primeiro aninho, é o próprio professor todos os dias. E aí varia, um dia é um conto, né? Outro dia é uma fábula. Cada dia é uma coisa diferente. E realmente tem essa questão da rotina, porque não tem como ser diferente. Então existe uma divisão de horários. E assim, lá na nossa escola, apesar de ser primeiro segmento, nós já temos um professor de inglês, que é um outro professor, nós temos um professor de arte, que é um outro professor, nós temos um professor de educação física, que é outro professor, de informática, de leitura. Então entra e sai professores. Tem um horário, uma grade curricular grande, e aí, querendo ou não, tem que ser disciplinado, né? Aí existe também o momento da leitura. Quando eles vão para a sala de leitura, é o momento da leitura deles. Não quer dizer que o professor regente da sala de aula comum também não faça isso, porque além do cantinho de leitura, já tem um momento de leitura logo na abertura, que cada dia é uma história diferente. Então dá-lhe história, né? O que acontece às vezes é eles escolhem como um acordo, numa decisão, numa votação, qual livro que eles vão ler. Então todo dia é um capítulo, até que eles terminem aquele livro, aquela turma, e aí vai para um outro. Então tem toda uma dinâmica para incentivar essa leitura. Agora, uma coisa que eu sinto muita falta é justamente desse incentivo por parte dos pais, porque às vezes acontece esse incentivo assim, até maçante dentro da escola, mas na hora que vai para casa vocês não vê isso. E a gente constata isso no seguinte: a gente faz todo esse apelo que a professora também faz, só que menos de 50% dos pais vão na reunião. Então os outros 50% nós não atingimos, aliás, mais de 50% nós não atingimos. E são justamente aqueles alunos que apresentam até mais dificuldade na leitura, na escrita, é aquele que a gente precisaria de um apoio maior. E não foi falta de convite, não foi falta de ligar, não foi... mas infelizmente nós também não podemos obrigar o pai a ir na escola, né? Então a escola, ela faz o seu papel, tenta às vezes fazer pela escola e pelos pais. Aí fica difícil, porque às vezes falta material, não é nem que o adolescente não queira ler ou a criança não queira ler, é que não tem mesmo em casa, né? É uma questão de acessibilidade. Mas na escola tem. Então eles poderiam, às vezes, logicamente, no caso do ensino médio, não vai ter livro suficiente para todos, mas se eles já estivessem se preparando para isso, já teriam lido lá no primeiro ano um livro que vai pedir no Enem, porque às vezes eles têm um padrão, né? Que eles poderiam ter uma... Claro, pode até não ser cobrado, mas ele também não perdeu nada em ler aquele livro. Mas aí deixar para o último ano, no último mês... Fica muito difícil. Não tem como uma prova que é muito extensa. E eu acho que eles ainda cansativa. não entenderam que quanto mais eles leem, melhor será até a redação, que todo mundo tem medo. Vai possibilitar essa escrita, né, mais clara, com mais argumentos. E aí eles ainda não entenderam que uma coisa puxa a outra. Muito bem. Kislane, você, como tem visto e através das formações que pelo município, né, como a BNCC ela ajuda na promoção das diversas leituras, né? E de que forma o município se preparou para receber? Houve alguma mudança ou a BNCC é só mais um? Não, assim, tem muitas pessoas que estão criticando a BNCC, fato. Porém, o município ele se preparou, primeiro, teve toda uma preparação quando ainda estava em análise, né, antes da versão final. Teve encontros em cada escola, depois se juntou várias escolas, depois se juntou no geral, formação de professores voltados para isso. No ano seguinte da implantação, a prefeitura fez formações já voltadas para o alinhamento da base, e nessa formação de alinhamento da base era justamente fazer o currículo do município, que agora inclusive está até em análise também, para que seja implantado a partir do ano que vem. Provavelmente será, porque já está finalizando, mas o município ele se preparou totalmente para que realmente a base realmente fizesse parte da escola, do dia a dia da escola. O que eu vejo como a base? De certo modo, ela veio, porque veio engessar o ensino. Até que ponto isso é ruim? Claro, existe a flexibilidade, mas que a própria base te dá flexibilidade. Mas a gente também percebia muito que os direitos das crianças da aprendizagem não estavam sendo alcançados.
Porque nós temos alunos que chegam ao final do terceiro ano sem saber ler. Sem saber ler. E o que aconteceu? Porque a gente sabe que que a aprendizagem ela varia de acordo com a criança. Ninguém está falando que ela não existe. Mas quem é que tem que garantir esse direito dessa aprendizagem? A base ela vem garantindo isso e o professor tem que colocar em prática. Se o professor tem que colocar em prática, automaticamente ele sabe quais são as habilidades que a criança tem que ter no final de cada ano. Querendo ou não, é essencial. Porque assim, o que acontecia? Você tem filho em escola particular, eu também tenho uma filha em escola particular, uma não, duas. E assim, é muito diferente. Quem não está aprendendo lá no primeiro ano da escola particular, não deveria. Então a base vai dizer, não, a meio de aprendizagem ela é uniforme. Tanto faz se a escola A, B ou C, a aprendizagem, o direito da criança é o mesmo. E tem que ser. Uniformizar, fazer um alinhamento. Um alinhamento, mesmo, né? por isso que se fala alinhamento, né? Porque se esse alinhamento ele precisa existir. Esse direito ele estava assim, por que os alunos da escola particular estão extremamente bem preparados? Claro, a gente sabe que os pais dão essa possibilidade com livros, com outros materiais que a escola pública infelizmente não tem condições. A maioria dos pais não tem condições, né? Mas mesmo a própria escola, às vezes falta material que nós gostaríamos de ter. Quem não gostaria de ter Machado de Assis para todos os alunos de uma turma? 35 livros. Não vamos ter isso. Quer dizer, né? A gente tira a cópia, a gente dá um jeito, cada aluno, né? É R$10 aqui, R$10 ali, e o professor faz a cópia, o professor compra o livro, o professor faz a cópia, o professor, enfim. A gente dá um jeito. Um malabarismo danado, né? Mas aí a base ela vem justamente para tentar garantir os direitos que cada um vai ter, com esse malabarismo que sempre existiu e ele sempre vai existir dentro da educação pública, porque a gente ainda não conseguiu ter o material necessário para que a gente conseguisse trabalhar de uma maneira adequada, mas ao mesmo tempo a gente consegue verificar o que a gente tem uma noção do que esse aluno, do direito que ele tem. A prefeitura ela tem trabalhado em cima disso. Todas as formações têm trabalhado em cima de como colocar a base dentro da escola de uma maneira que, primeiro, tirar as dúvidas dos professores, que ainda são muitas, e segundo, para que esse direito do aluno seja garantido. E voltado para o aspecto das linguagens, como você analisa? Na verdade, assim, eu conheço assim, as competências da base, toda, a gente leu assim. Agora, na questão da linguagem, ela se tornou mais ampla também, né? Porque ela, assim, mais ampla, mas ao mesmo tempo elas já estavam presentes dentro da educação, né? Não mudou muita coisa, foi só uma questão de adequação. Então, algumas coisas assim que já tinham, por exemplo, das linguagens, a língua portuguesa, tá o inglês também agora, artes, que também já tinha. Quais são as outras da linguagem? É porque ficou mais amplo. Ficou mais amplo. Mas de qualquer maneira, elas já faziam parte do dia a dia do aluno. Ela só ficou mais especificada o que se espera de cada uma. Uma outra coisa também, por exemplo, ensino religioso. Agora ficou, de verdade, uma disciplina com o que se espera. Porque também é uma disciplina difícil de trabalhar. Eu fui professora de ensino religioso. Nós não sabíamos o que nós íamos trabalhar. Todos os anos na novela. Aquele currículo solto. Quer dizer que agora não, mesmo nas linguagens, ela deixa o que as pessoas reclamam muito é da quantidade. Porque para o primeiro ano as habilidades são muitas habilidades. Mas o que tem que entender é que assim, é uma introdução. Não é para que o aluno seja um expert, né? Até o final do terceiro ano ele tem que saber tudo, vai ter um aprofundamento daquilo. Mas é uma iniciação. Eu tenho que começar de algum lugar. Esse é o primeiro ano. Muito bem, gente, muito bem. O papo aqui tá bom, viu? Então, olha só, já são 9h19. Nós vamos mandar um abraço para Sandra para Campos, que mandou aqui um alôzinho para Joseila. Quero mandar um abraço para Sara Farias, lá que ela tem um canal no YouTube e também ela publica no Face, ela faz leituras de obras, ela faz indicação de leituras, muito bom o trabalho que a Sara tem feito.
Ela veio aqui, inclusive, conosco. Um abraço para a Gabi Conta Gabi. E também agradecer o nosso patrocinador, o Sérgio Beija-Flor, que você pode encontrar a obra dele lá no Insta como S Beija. Vai lá, acessa, conheça um pouquinho da produção dele. Muito bacana, você vai gostar, tem muita coisa bonita lá mesmo, né? Muita coisa interessante, uma leitura muito boa para nós. Então, gente, a gente vai fazer um breve intervalo para tomar uma água, rapidinho a gente volta. Em Prosa e Verso comigo, Lene Souza. De volta com o nosso Em Prosa e Verso, hoje falando sobre leitura na escola, e estamos recebendo a visita, a presença da Kislane Rodrigues, que é diretora da escola Mário Antônio, que fica na Folha 25 aqui em Marabá, e a professora Joseila Montenegro, da Escola Geraldo Veloso, Novo Horizonte. E nós estamos falando aqui dos desafios, dos projetos que são desenvolvidos tanto no âmbito municipal quanto estadual, para o desenvolvimento da leitura e fazer com que os jovens, as crianças se sintam motivadas e comprem mesmo, né, a ideia da leitura como uma ferramenta para desenvolvimento, né? E aí a gente chegamos ao momento de perguntar para vocês que projetos já tem assim, em mente porque nós já estamos terminando o ano letivo, né? Para 2020, nas escolas onde vocês estão atuando, já tem alguma coisa assim preparada, ainda vai se pensar, ou então o que é o ideal de leitura para vocês? Como deu bastante certo a iniciativa, que foi assim bem simples de desenvolver, essa iniciativa de visitar o lado dos idosos, e nós percebemos que os alunos, quando têm uma finalidade, eles têm uma motivação, flui melhor essa questão de ler poemas, o fato de ler para alguém ouvir o que eles leem. Nós pretendemos fomentar e aprimorar esse projeto, assim, aperfeiçoar em alguns aspectos, e a parceria lá na escola com a professora Rosana na sala de leitura, nós também pretendemos dar uma reformulada em alguns pontos e desenvolver essas apresentações, leituras de obras literárias, leituras de poemas. E outro ponto que eu tenho muita vontade de estimular lá na escola, a questão dos artistas marabaenses, os artistas, os escritores, poetas de Marabá, de trazê-los até a escola, para os alunos conhecerem Essa seria a minha última pergunta: de que forma inserir essa produção local dentro da escola, né? Como está sendo articulado ou ainda não está sendo pensado? Porque assim, algumas escolas já têm esse projeto, o incentivo de chamar os escritores para um sarau, né, na escola, e isso é muito importante, mas também com relação à aquisição dessa leitura que é produzida pelos escritores daqui. Então, eu considero que talvez até aconteça uma falha da nossa parte de divulgar pouco o que há aqui em Marabá, porque há uma enorme produção de escritores marabaenses, e nós, talvez até o excesso de trabalho que a gente desenvolve, as nossas demandas são tão intensas que às vezes a gente deixa alguns pontos passarem sem que a gente dê uma atenção merecida.
mas eu já vi que acontece em algumas escolas de promoverem esses saraus, e eu já comentei com alguns dos escritores que eu tenho contato, da gente promover essa possibilidade de levar um sarau até a escola para os alunos tomarem conhecimento do que há de produção aqui, e até aqueles que produzem algo perceberem que é possível sim, que há como publicar, porque tem alunos que produzem alguma coisa e perguntam, professora, aí é muito difícil publicar, ou às vezes eles acham que é impossível, e se a gente conseguir promover esse contato dos alunos com os escritores que já a gente sabe que tem produções premiadas, tem outros com muitas publicações e nem são tão conhecidos. E é uma forma de promover o conhecimento dessas pessoas, e esse contato, essa interação com o escritor e possíveis leitores. Muito bem. E aí, Kiss? Assim, quando nós fomos na biblioteca municipal esse ano com nossos alunos, a intenção era justamente eles conhecerem o autor local. Então foi previamente agendado com ele, com Adão Almeida. Isso. Então ele foi para lá, nos recebeu muitíssimo bem, fez a questão da contação da história para os alunos. E é assim, interessante porque eles já tinham ouvido falar antes na escola. Então, assim, para eles, o encantamento estava justamente em conhecer alguém que fez a história que eles leram antes. Nossa, e isso é legal. Assim, a gente não tem um projeto pré-definido, porque nós fazemos 2 projetos anualmente. Um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Então nós sempre assim, na verdade já está predeterminado que haverá o projeto de leitura escrita. Na verdade nunca é só de leitura escrita, porque envolve 1001 coisas, mas já está pré-agendado que existirão 2. Falta nós definirmos qual será o tema abordado. Ano passado foi a cultura negra, por exemplo, esse ano foi a indígena. Então assim, às vezes nós sentamos para analisar em conjunto, porque não é uma decisão da equipe gestora, é uma decisão da equipe toda da escola, né? Todos os professores envolvidos, seja professor auxiliar, seja professor regente, seja professores das outras disciplinas, porque são vários, e mais a equipe gestora. Assim, algumas vezes nós levamos sugestões e algumas vezes eles mesmos já vêm com sugestões. Olha, ano passado, ano retrasado, nós estudamos isso. E esse ano, que tal estudarmos isso? É bacana. Né? Então, acaba sendo uma decisão em conjunto, uma questão democrática mesmo. Vamos decidir junto, vamos fazer junto, quem vai fazer o quê, quem é responsável por que atividade, para que aconteça. E acontece de uma maneira assim, muito boa. Né? Todos os trabalhos são desenvolvidos de uma maneira assim, brilhante, porque quando nós vemos nas culminâncias dos projetos, o empenho dos alunos, o empenho dos professores, e eles gostam pais, muito de trabalhar com projetos, né? Por conta disso. E aí, lá na nossa escola, tem uma tarde, na 4ª tarde, que já é voltada para o projeto. Então, o fato dela ser integral, ela tem essa possibilidade. Porque nós já deixamos eles já sabem que naquele dia eles vão trabalhar o projeto. Acaba sendo mais fácil de gerenciar essa mediação, a escola de tempo né? integral é bem mais fácil nesse aspecto, porque como nós temos essa possibilidade, então dentro da carga horária já existe o tempo determinado para o projeto. Então o professor irá trabalhar o projeto, porque ele já sabe qual é o projeto que está sendo desenvolvido, porque quando é escolhido pela escola, todas as turmas, e apesar de serem anos diferentes, é o mesmo projeto. Claro, a abordagem é diferente, a metodologia é diferente, porque varia de professor para professor. E também nós precisamos casar isso, não é só o professor regente. O professor regente casado com o professor de artes, com o professor da sala de leitura, com o professor de informática. E assim, é um projeto que envolve toda a escola, todos os segmentos e todos os professores, independente da área que eles estão. A gente ainda falta definir qual vai ser o tema, porque todo ano é uma definição, todo ano começa todo o planejamento novamente, mas nesse momento a gente ainda está focado em finalizar o ano, ainda tem a recuperação, nós iremos trabalhar até o dia 30 de dezembro, então assim, falta um mês de trabalho ainda, antes dos 15 dias de recesso,
E ainda não acabou o ano para a gente pensar no ano seguinte. A gente já precisa finalizar, né? Esse ano. Essa falta 2 semanas para os alunos que serão aprovados sem recuperação, e aí depois começa o início de recuperação, que aí é um outro foco, é na leitura e na escrita novamente, mas que crianças avançam muito na recuperação. Talvez porque seja uma quantidade menor, porque esteja focado só, já não tem não está fazendo de todas as disciplinas, talvez porque seja voltado só para leitura, para escrita, para matemática, mas já tiver aluno avançando muito na recuperação. E que na escola a gente percebe a grande deficiência mesmo é na leitura. E na escrita, porque assim, e nós ainda temos um compromisso muito maior. Porque 5º ano, além de ser a base, e a nossa intenção é que todos os alunos saiam plenamente alfabetizados, com uma leitura, né, boa, e uma interpretação boa, e uma produção boa também, né, que o professor consiga entender no 6º ano, existe a questão da retenção também, né? Se o aluno não alcançou as habilidades propostas, infelizmente, ele não poderá ir para o 6º ano. Então, daí a importância dessa leitura ser realmente, não é só a leitura de leite em si, mas a leitura em que ela vai fazer parte da vida acadêmica dele. Ele precisa ler muito bem, mas ele precisa ler muito bem porque ele precisa entender o que ele está lendo, precisa interpretar aquilo ali. E a partir daquilo ali, ele também vai precisar produzir. Não igual, mas ele vai precisar produzir. Para que eles tenham a habilidade mínima para que ele possa avançar nos estudos dele. Ou não. E aí, infelizmente, nós ainda temos essas exceções. É isso aí. Josélia, é o gargalo do professor de língua portuguesa no final do ano, né? E a matemática, todas as séries, a matemática e a língua portuguesa. Gente, que gargalo é esse, né? É verdade. Eu gosto até de lembrar que para matemática também é preciso a leitura. Interpretação dos problemas. A leitura é fundamental em todas as disciplinas. Tá sem voz. Já que a Josélia vai continuar, porque ela vai tomar uma águazinha. Enquanto a Josélia vai ali tomar uma água, eu quero mandar um abraço para o Giroto Brito, lá de Bragança. Obrigada, Giroto. Ele tá aí, tá ligadinho com a gente. Um abração. O Giroto, ele é editor, escritor, editor da Parágrafo Editora, lá de Bragança. Um grande abraço para Lisandra, que está lá também, a esposa do Giroto. Um forte abraço. Gente, eu queria fazer uma chamada de atenção aqui, porque a ganhadora do livro da semana passada ainda não veio buscar o livro. Foi a Aline Gomes. Lembro bem, vem buscar o seu livro. E hoje, já estamos quase no finalzinho do programa, nós temos um outro livro para fazer o sorteio. Entra em contato. Hoje nós estamos com um livro de contos, que foi o Prêmio Literacidade Jovens Escritores 2014, mas está aqui, é um livro muito bonito, tem muita gente de várias partes do Brasil, olha, tem Cajamar, São Paulo, tem o Rio de Janeiro, tem gente de Salvador, Belo Horizonte, Uberlândia também lá em Minas, tem uma porção de textos aqui muito bacana. Então entra lá, deixa o seu número, deixa o seu alô, no finalzinho do programa a gente faz o sorteio do livro, tá? E eu quero aproveitar e fazer uma correção de um anúncio que eu falei na semana passada sobre a presença do Charles Trocati lá na Biblioteca Municipal Orlando Lima Lobo, em que eu falei que eles tinham estado lá e falando sobre as obras dele. Não foi isso que aconteceu. O Charles Trocati esteve na biblioteca falando sobre a temática da negritude, né? Negro sou. Então ele foi falar sobre isso, sobre a temática da Semana da Consciência Negra, e ele foi falar sobre isso, tá certo? Aí fica aí a nossa correção.
Quero falar também que, para a agenda cultural, no dia 3 agora, de dezembro, às 18 horas, vai ter a exposição da turma 2016 de licenciatura em artes visuais, em que eles vão fazer uma exposição lá com o tópico, com o tema Processos Fotográficos Históricos, Exercício Curatorial. Então, a turma de Artes Visuais de 2016 vai estar fazendo essa exposição lá na Unifespa, no Campus 3. A abertura acontece agora no dia 3 e vai ficar com o período de exposição do dia 4 ao dia 10 de dezembro, sempre das 2 horas, das 14 horas às 19 horas, tá certo? Então, quem tiver interesse de ir lá conhecer e ver a produção desse pessoal da turma de letras, de Artes Visuais 2016, vai estar aberto lá. Também tem uma chamada da Prefeitura Municipal de Marabá para a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, já programando a Lei do Orçamento Anual para 2020. E a próxima programação que tem, a próxima chamada vai ser no dia 3, às 10 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Marabá. Então, vale a pena dar essa conferidazinha aí. Então, Josélia, tomou uma água? Tomei. Vamos lá. Falando lá das grandes dificuldades desses meninos com a língua portuguesa, com leitura, escrita, né? No finalzinho do ano é quando a gente percebe que eles realmente não avançaram, né? A grande maioria fica ou avançaram muito pouco. Muito obrigada pela correção. Acontece muito nesse momento chegarem ao desespero certas turmas, e nós também, como profissionais, nos sentimos às vezes até frustrados por parecer que será que todo o meu trabalho foi em vão, ou será nós nos autoavaliamos e será que eu fiz meu trabalho como deveria? Chegam todos esses questionamentos e angústias ao nosso momento de encerrar o ano letivo e perceber que muitos não avançaram. E eu avalio sempre que há uma dificuldade de base, há uma enorme dificuldade de base que reflete lá no ensino médio bastante. E agora foi muito bom esse contato com a professora Islane, que está contando das experiências desenvolvidas lá na escola que ela trabalha, porque há uma esperança de que algo mudar, reverter, que algo seja percebido. Mais tarde, com certeza, a gente vai perceber os resultados. E outro ponto que ela citou, que eu quero aproveitar para sugerir lá na escola, relacionado ao trabalho com a cultura indígena, a cultura negra, que eu considero de extrema necessidade para a formação da identidade do cidadão, e às vezes nas escolas mesmo, nas famílias, é deixado de lado. E essa formação de identidade do brasileiro, e assim, voltando aqui para a nossa realidade em Marabá, a questão de identidade do morador de Marabá, por ser uma região em que vem pessoas de diversas regiões do Brasil, às vezes eu percebo nos alunos essa falta da identidade. E com esses trabalhos da escola, que eu considero um papel importantíssimo da escola nesse sentido, para os alunos formarem essa cultura de que são brasileiros e
Qual foi a... Uma coisa que o Javier de Marabá, quando esteve aqui, ele falou de pertencimento, né? Sim. A ter a sua identidade definida, mas também se apropriar do pertencimento dessa terra, né? Sim, eu considero isto, assim, extremamente importante para nos sentirmos pessoas e que fazemos parte deste lugar e aqui que nós vivemos e vamos nos conhecer melhor, nos identificar enquanto cidadão e pessoa da Amazônia. Eu tive que aprender isso porque eu também vim de fora, eu sou nordestina, sou cearense, mas eu tento muito mostrar isso para os alunos. Às vezes a gente percebe as não aceitações de determinadas regiões do país, ter aquelas críticas e gracejos. Eu tento sempre bater nestas teclas de insistir que nós somos brasileiros e todas as regiões são importantes e a aceitação das diferenças e o respeito a isto, independente de onde se vem, todos merecem, né? Um mínimo de respeito e todos têm o seu valor. Se nós tentarmos fazer um balanço, será que a gente chegaria a uma média de que esses meninos do ensino médio, cada um teria lido 2 livros durante o ano? Eu sei que tenho alunos que são leitores assíduos, tenho alguns, mas assim, para estabelecer essa média, eu tenho quase absoluta certeza que não funciona. Cada sala de aula há sim leitores, mas há alunos que não leem nada. Você percebe ao propor trabalhos avaliativos e a frustração de, no dia da entrega desse trabalho, muitos não terem lido, aproveitar o que o colega fez ou fazer aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V de resumos que há na Quando internet. chega no ensino médio, gente, porque eu também sou professora do ensino médio, é um festival de Ctrl+C, Ctrl+V, incrível. Parece assim que eles não se dão o trabalho de ler, de refletir, de falar sobre o determinado assunto, né? E perpassa pela leitura, porque se não tenho o hábito da leitura, eu não tenho o hábito de ir lá investigar, de saber, né, o que eu posso colocar ou não. Não sei se já aconteceu com você, mas eu já recebi trabalho de aluno que até os comentários da página da internet vem, até os comentários, né? E não se deu trabalho nem de editar, de tirar lá. Eu converso muito com eles sobre essas situações, que eles precisam ser mais habilidosos, porque eles descuidam desse ponto. E seria o mínimo atentarem para esse detalhe, para não ser tão escancarada o Ctrl+C, Ctrl+V que eles fazem. Mas, tirando essa parte, há sim os que leem, que tentam mesmo fazer um trabalho bem feito, e é visível. O resultado dos alunos que realmente leem é totalmente visível quando você se depara com um trabalho daqueles que querem só ir deixando para depois e alegam que não gostam. Então, nosso desafio é constante de tentar encontrar formas de seduzir. Eu falo que é um processo de sedução, de encantar e mostrar. E no momento deles, quando eles decidem também, a coisa acontece. É isso aí, gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Passou tão rápido, né, gente? Olha, o Adão tá ali. Adão, um abraço, obrigada por estar conectado aí com a gente. Um abraço a você, Lene, as convidadas. Sintam-se abraçadas pelo Adão Almeida, lá da biblioteca Orlando Livalor. Muito obrigada, um abração para você.
Sim, chegamos ao finalzinho do nosso programa, já são 10 horas. O Miguel Casseve já está ali atrás esperando para vir com o show da manhã. Show da manhã, né, DJ? Ele está ali. Então é isso, a gente está aqui, agradecer a presença das meninas que se disponibilizaram de vir neste sábado, todo mundo professor, cansado, chuvoso, mas a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre a leitura no âmbito da escola e agradecer a sua participação, de estar aí conectado com a gente, estar compartilhando o programa. Muito obrigada, esse programa só está existindo porque você está aí do outro lado, nos prestigiando, nos acompanhando, nos incentivando. Muito obrigada por cada recadinho, por cada um de vocês que estão aí daí do outro lado. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas um super abraço meu, Lene Souza aqui no Prosa Inverso, do meu diretor Abílio Pacheco, e também um abraço para o meu patrocinador Sérgio Beija-Flor, que está lá no Insta e você encontra como S Beija. Forte abraço e sábado que vem a gente se encontra aqui de novo. Tchau, tchau.